a tua gloriosa presença neste lugar, de forma poderosa, que a tua palavra venha nos inundar, Senhor, venha ir de encontro ao íntimo de nosso coração nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém, amém. Eu cumprimento os adolescentes com a paz do Senhor. Glória. Você pode aplaudir a Jesus essa noite? Glória a Deus. Aleluia. Estou feliz de estar aqui essa noite com vocês, tá? É uma alegria imensa. Só Deus sabe a alegria do nosso coração. E eu tenho absoluta certeza que esses 3 dias vai ficar marcado na história dessa igreja. Vai ficar marcado. Essa noite vai ficar marcado na história da igreja do Floresta e na vida daqueles que vieram aqui essa noite. E nos demais dias, como eu acredito que a igreja vai trabalhar mais com a questão interna, vai ficar marcado na história da igreja. Eu sinto uma graça de Deus muito grande aqui, uma presença muito poderosa, tá? Vocês ficam de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Tá? Eu vou ler aqui o tema com vocês e depois vou ler ali o primeiro e o segundo versículo do mesmo capítulo. Vamos ler o tema, depois eu volto e leio aqui o primeiro e o segundo versículo do mesmo capítulo 44 do profeta Isaías. Vamos lá? 1, 2, 3, só as moças. O derramar. Vamos de novo que eu peguei elas de surpresa. 1, 2, 3, as moças. 1, 2, 3, os varões agora. Agora você vai dizer assim: o derramado avivamento sobre os meus descendentes. 1, 2, 3. O derramado avivamento sobre os meus descendentes. Olha só, o versículo 1 e o 2 diz assim: contudo, agora escuta, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem eu tenho escolhido. Assim diz o Senhor que te fez e te formou, desde o útero, tem algumas versões que diz ventre, o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, mas na tradução aí na tua Bíblia deve estar escrito o amado, a quem eu tenho escolhido. Você crê e pode dizer um amém? Senta aí por gentileza. Irmão Jais, irmão Eliane, que Deus vos abençoe. Toda a liderança dos adolescentes aqui do Floresta, meu muito obrigado por essa oportunidade. E que esses 3 dias sejam especiais para você, amém? Meu amigo, pastor Eli Borges, receba um abração do pastor Sérgio, do povo lá da sede. Parte deles estão ali, sendo representados pelos adolescentes. Que Deus continue abençoando você, pastor, e toda a sua equipe, tá? Os que me acompanham. Vê aqui Felipe, né, que está vindo para Joinville. Que Deus abençoe. Felipe é um moço crente. Eu tive ali em Rocio Grande esses dias pregando. E ele estava ali os 2 cultos, ajudando o pastor, trabalhando na obra. Porque no reino de Deus está cheio de aventureiro. Você vai encontrar por aí muito Robin Hood da fé, muito aventureiro. Eu digo a vocês que talvez não seja um bom exemplo para você seguir. Procure saber se o adorador ele tem residência fixa, se ele coopera, se ele ajuda, se ele serve a uma igreja, a um local. O Felipe é essa bênção de Deus. Deus te abençoe. Também Renan, Júlio e Jordana. A última vez que eu vi o irmão Júlio, rolou uma comida, um almoço. Foi lá na casa da sua mãe, irmã Jordana. Né? Uma bênção de Deus. Não foi pressão.
Ele só disse assim: amanhã eu vou vir aí e vou almoçar junto com ele. E foi uma bênção de Deus. Quem sabe hoje, né, rola alguma coisa aí depois. A Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Evangelista Benildo, o Gabriel, o pregador, enfim, os obreiros aqui, nossos amigos. Que Deus abençoe. E a todos que estão acompanhando a gente por essa transmissão. Vamos lá, olha só. O que vocês escolheram, na verdade, é um direito a uma promessa que a Bíblia deixa exposta para aqueles que creem em Deus. Nós sabemos que toda a Bíblia, sem sombra de dúvida, ela é a palavra absoluta de Deus. E tem gente que leva tempo para pegar, como disse o jovem aqui, e tudo aquilo que está escrito aqui, de alguma forma, pode ser aplicado e manifestado na sua vida. E quando demoramos para compreender esses princípios, muitas coisas vão se passando. E o pior de tudo isso é que as promessas elas vão continuar na Bíblia. Porém, a gente amanhã não terá o mesmo tempo que temos hoje. Tomando posse da promessa adolescente ou não, isso sintetiza que se eu não me ligar nessas questões, eu vou envelhecer, o tempo vai passar e muitas das coisas que eram para Deus concluir na minha vida, quando ainda bem jovem, passa a ser construído na minha vida quando eu já tiver adulto e maduro. A Bíblia não é escrita simplesmente para pessoas de maior idade. A Bíblia é a revelação de Deus, que vale para criança, que vale para adolescente, que vale para jovens e que vale para ancião. O que difere é que tem alguns que despertam um pouco mais rápido. E ao invés de se tornar meros ouvintes, passa a ser então praticante do que aqui está escrito na palavra de Deus. O livro do profeta Isaías, eu acho que não há questão aqui essa noite, até da gente trazer alguns princípios, porque eu quero ficar basicamente aqui no que Deus falou nesse texto aqui para a nação de Israel. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus, Ele sempre usará, às vezes, a mesma expressão para falar conosco. Deus, sabendo das nossas fragilidades e das nossas limitações, Ele não vai traçar métodos modernos para se relacionar com seus filhos, com a sua igreja. Se você vê o versículo de número, o capítulo 43, e lê o capítulo 44, você vai ver que duas palavras parece que permanecem, que é a palavra agora. No capítulo 43, Deus diz assim, porém agora. No capítulo 44, Deus diz, contudo, agora. Significa que entre o capítulo 43 e o capítulo 44, há um espaço. Porém, esse espaço não muda a forma de Deus falar com aqueles que desejam escutar a sua voz. A diferença está que agora no capítulo 44, Deus vai usar uma expressão, escuta, ao invés de ser o que ele fez no capítulo 43, que é uma declaração pessoal. No capítulo 43, Deus está dizendo, olha, é pessoal que eu tenho contigo. Eu te escolhi, eu te remi, eu te separei, eu te elegi, eu te gerei, eu te formei, eu te coloquei em um lugar de destaque. Isso está no meu agir. Quando termina o 43 e posteriormente inicia o 44, Deus agora vai precisar da participação daqueles que ele escolheu. E ele então
depois de dizer, com tudo que você ouviu, agora você precisa escutar o que eu vou dizer. Quando a Bíblia usa a palavra escutar, a Bíblia está dizendo que é para você escutar não só o som que sai da boca ou dos lábios daquele que está falando com você. É escutar com inteligência, é escutar com entendimento, é escutar com sabedoria, é escutar com a mentalidade de que depois daquilo que você escutou, Deus vai requerer que você se torne um praticante daquilo que você acabou de escutar. E Deus então diz aqui a Israel, usando a figura dos patriarcas que haviam sido o propósito ou o meio pelo qual aquela nação havia vindo à existência. Deus aqui, ele, embora não use a palavra Abraão, mas ligar Jacó ao texto é ligar Abraão à história dessa nação. Quando eu olho para essa expressão, o derramar do avivamento sobre os meus descendentes, a primeira coisa que me vem à mente, não foi fácil para minha geração ser formada, não foi fácil para minha família vir à existência, embora às vezes você está aqui moderno, bem vestido, bem antenado, mas você não tem às vezes um conceito, nunca sentou com seu vovô e com a sua vovó para saber como foi o processo de formação ou existencial da sua família. Talvez se você estudasse um pouquinho isso, você ia ver que a sua família tem uma história bela, uma história maravilhosa. E com todas as dificuldades que o tempo tentou impor à sua família, à sua trajetória familiar, a boa mão de Deus sempre esteve presente e conduziu, aleluia, você exatamente ao centro da vontade de Deus. Ou seja, uma família, ela sempre terá as suas dificuldades na formação. Eu não sei, mas eu acredito que eu estou falando para pessoas que talvez seja o membro único da família. E foi uma luta para ser gerado, depois de várias tentativas do seu papai e da sua mamãe. Então Deus presenteou a sua família com você. Isso é sinal de que Deus tem um projeto com a sua família aqui nessa terra. A história dessa nação começa assim, depois de 25 anos. Então Deus gerou Isaac. Quando eu olho para a família, eu aprendo algo aqui essa noite. Olha só, não esqueça. Se Deus não tivesse interferido na trajetória da sua família, com certeza absoluta, adolescente, igrejas do Senhor, você não estaria aqui essa noite. Mas Deus, em um dado momento, interviu na história da sua família, quando a sua prole ia deixar de existir, Abraão ficando velho, Sara ficando velho, e não tem um descendente daquela prole. Exatamente neste momento que Deus aparece e diz a Abraão, olha, eu quero dizer para você, Abraão, embora homens tenham relacionamento com mulheres e geram descendentes, mas eu estou bem na linha divisória entre esse ato. Se eu não for o gerador de vida, Sara nunca vai dar à luz e nunca gerar uma família. Ou seja, talvez anos atrás ninguém da sua família servia Jesus, mas Deus já estava trabalhando no curso da sua parentela para que hoje você estivesse aqui servindo e adorando a Jesus. Uma família, ela vai custar a promessa de Deus. A promessa veio, nasceu Isaac, e quando vem Isaac,
a promessa ela começa a aumentar. Olha só, a promessa de Deus para a família daqueles que servem a Jesus nunca será no diminutivo, sempre será no aumentativo. Sai Abraão, entra Isaac e é gerado. Quem? É gerado Jacó e é gerado Esaú. Esaú representa, no quadro bíblico, aquele moço ou aquela moça que não tem aptidão por conhecer qual é o quadro processual por onde Deus vai levar a sua prole, a sua família. Ele não se interessa pelas coisas sagradas. E ao invés de ficar na casa do Senhor para conhecer a Deus e as suas promessas, ele se torna um mero aventureiro da vida e faz as suas incursões, as suas jornadas, as suas aventuras modernas. E quanto tempo vai passando, ele descobre que ele morre e deixa de existir. Só que quando ele tenta regressar, em alguns casos, se torna tarde demais. E mesmo se segurando ao altar de Deus, não há mais possibilidade de retorno. Porque Deus mirou em outra pessoa o propósito, a promessa e a trajetória de uma grande obra. Porém existe o Jacó. O Jacó é aquele que não gosta das aventuras lá de fora. E às vezes é taxado como quadrado, como alguém que não está antenado, atualizado. Parece que ele não sabe de muita coisa que acontece lá fora, mas sabe de tudo que acontece dentro da tenda e do ambiente sagrado. Ele está sempre apto, aleluia, a sempre estar próximo de uma bênção. Às vezes nem que seja pelos viés errados, mas quando se fala em bênção, ele é alguém apto para estar próximo de receber algo que pode vir mudar a sua trajetória de vida. Porém, ele também está na igreja, como alguns adolescentes. Ele vive dentro da tenda. Ele vive próximo de pessoas que têm promessa de Deus. Mas o problema é que ele não conhece a Deus. E enquanto ele não conhecer a Deus de forma pessoal, ele não vai entender o que Deus prometeu ao avô, o que Deus prometeu ao pai e o que Deus está disposto a fazer agora na sua vida. E é nesse momento, aleluia, que Deus está chamando a atenção da nação de Israel a Jacó, que é alguém que posteriormente não tinha o perfil de cumprir a trajetória da promessa do derramar sobre os descendentes. Ele não se enquadra, ele não tem o perfil, ele tenta ao seu jeito, à sua maneira. Mas Deus estava dizendo a Jacó e à nação que Deus é um Deus que se lembra do passado, de como nós chegamos, de como nós éramos, mas é um Deus que ele sempre tem um processo de aprimoramento. Então Deus olha aqui no capítulo 44 e diz assim à nação: olha, vocês se lembram de Jacó? Quem é Jacó? Saindo de casa com um bordão, com um cajado, com um pouquinho de azeite, e é um homem, não é uma família. Não tem como aquilo ali se cumprir, não tinha como aquilo ali se tornar realidade. Porém, ele ficou cansado, aleluia. E talvez essa noite, adolescente, se você estiver cansado, talvez seja o início de Deus efetivar algo muito grande na sua vida e na história da sua vida. Olha como a vida é engraçada. Jacó ficou cansado e foi descansar logo na igreja. Talvez você hoje até tinha um bom motivo para não vir aqui, correria, tarefas, atividades, mas com toda a canseira você disse: eu não vou ficar de fora, eu vou ir lá, eu vou dar um jeito de chegar lá. E ao chegar aqui, você descobriu que o Senhor transforma a sua canseira e a sua fadiga em promessas de Deus para você e para a sua futura descendência. Quando Deus usa essa expressão Jacó, Deus estava dizendo à nação: vocês se lembram de como tudo começou? Jacó cansou, deitou em lugar e teve o sonho. E no sonho, Deus falou com ele. E Deus disse a ele assim:
Eu sou o Deus de Abraão. É interessante que Deus diz assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E não diz para ele, eu sou o Deus do Isaac, porque quem é pai dele é o Isaac, não é o Abraão. Mas Deus está querendo dizer que às vezes seu pai pega tanto no teu pé, e a tua mãe se cobra tanto, te cobra tanto, porque foi assim com eles, porque foi assim no passado, porque ele não quer ver o que Deus prometeu fugir do ambiente familiar. Ele não quer ver as promessas de Deus deixarem de não cair na sua vida. Então Deus olha para Jacó e diz para ele assim, olha, eu quero dizer que eu sou o Deus de Abraão. Ou seja, quando um homem e uma mulher não tinham família, eles acreditaram no projeto de Deus para a família. E agora você faz parte dessa família. E eu quero dizer para você, jovenzinho, homenzinho, que tem muita promessa sobre os seus ombros. E por mais que você não as compreenda, eu quero dizer que eu vou cumprir algo muito grande na tua vida e no meio daqueles que serão gerados a partir de você. Ele não conhece Deus. Ele nunca tinha falado com Deus. A sua atitude é de espanto, mas ainda bem que é espanto para o lado bom, porque se todos nós nos espantássemos para o lado positivo da vida, seria ótimo. A Bíblia diz que ele se espantou, acordou assustado, pegou uma pedra, colocou de pé, fez um voto e derramou parte do azeite que possuía sobre aquela pedra. Sabe o que o Jacó está dizendo? Eu ouvia falar a teu respeito, eu ouvi falar dos teus feitos temíveis e maravilhosos, só que agora eu quero ter um relacionamento pessoal com você, porque se tu veio aqui falar comigo no meio desse deserto e no meio do nada, é porque de fato o Senhor está olhando, cuidando de mim e tem uma promessa e um projeto maravilhoso para mim nesta vida. E aí ele foi ousado e disse o seguinte: se tu me abençoares, eu serei grato a ti quando eu voltar. Era tudo que Deus precisava ouvir da boca de Jacó. Sabe o que Deus quer essa noite? Não que você levante um grande memorial, não que você faça algo às vezes muito extraordinário. Deus quer ver a sua atitude pessoal. Não importa se alguém vai dizer é um copo d'água, é só uma mão levantada, é só um glória a Deus, mas Deus sabe que nessa circunstância é o melhor que você pode fazer para Ele, e debaixo dessa atitude Ele vai verbalizar algo para a sua vida e para a sua família. Aleluia. Vai, volta. Percebe que ainda é Jacó e não pode cumprir a promessa sem transformação pessoal. Então o que ele faz? Passa no mesmo lugar, vai para o mesmo ambiente, tem a mesma experiência pessoal. Porque o papai às vezes fica assim: olha, se os meus filhos entendessem, se a minha esposa entendesse, se a minha moça, o meu moço entendesse, meu irmão, com todo respeito, se você entender de fato como sacerdote o que Deus tem para o teu lar, você vai orar e Deus vai transformar a tua casa mediante a tua oração e a tua intercessão. Jacó se afasta da sua parentela e agora descobre que para tudo aquilo se manter em vida, ele precisa voltar a estar mais próximo de Deus. Só que agora as coisas mudam, porque o processo de caminhada da fé ele tem que evoluir. No começo é passivo. Você levanta uma pedra
e derrama altar. Depois, porque a família cresce. Os filhos querem conhecer a modernidade. O mundo evolui. Não é como estava uma criança no colo. Agora é um homem. Agora é uma moça. Agora não é mais sim senhor, sim senhora. As coisas mudam, tem confronto. Então, para você manter a prole de pé, terá que haver luta. Mas luta com quem? Com os membros da minha família? Não. Com o meu filho? Não. Com a tua esposa? Não. Jacó deixa todo mundo e vai lutar com Deus. E pensando por esse caminho, a gente diz assim, ó, um homem lutar com Deus vai morrer. Eu acho que vai morrer para a velha vida e nascer para o novo tempo. Ele entra padrão do mundo, perfeito. Quando sai no padrão de Deus. E alguém diz assim: o que aconteceu com a tua perna, Jacó? Ah, a minha perna? É a certeza de que a minha descendência vai andar com Deus por toda a geração futura. A minha perna é a promessa de que Deus manterá a promessa da redenção da humanidade gerada por um membro da minha família. A minha perna, sim, é o sinal de que as famílias da terra serão abençoadas através da minha prole, da minha descendência. A minha perna, sim, é sinal de que antes eu era Jacó, eu não conhecia Deus no modelo dele, mas agora eu sou um Israel de Deus, eu sou um príncipe representante de Deus nessa terra. Deus está dizendo a você que nesse congresso Ele quer gerar uma marca na sua família. Aí Deus disse: ó Jacó, ó Israel, meus servos. Sabe o que Deus está dizendo? Que eu criei o homem para ser meu servo. Só que o pecado entrou e tornou o homem servo do pecado. Só que Deus se interpôs no meio da sua história. E Deus te dá a opção: você quer ser servo do pecado ou você quer ser servo de Deus? Aí Deus diz para Israel: olha só, Jacó, você é o meu servo, a quem eu tenho escolhido. Sabe o que Deus está afirmando aqui essa noite? A tua família foi escolhida para servir a Deus nessa terra. É um privilégio que Deus fez na tua casa. É por isso, mocinha, é por isso, mocinho, que o teu pai te cobra tanto, porque de tantas famílias que já existem nessa terra, Deus escolheu a tua casa para ser representante dele nessa geração. Escolhido por Deus. Se você é escolhido por Deus, olha o que o texto continua dizendo: assim que ele me formou. Então vamos lá. O que é formar? Formar é criar uma coisa em um lugar. Então eu fui formado na família Dias. E talvez alguém poderia dizer assim: se você fosse formado na família Schmidt, ou qualquer outra família, talvez não seria mais fácil para você? Não.
Se a gente olhar para a história de Jacó, a gente vai dizer assim: se Jacó fosse filho único e não tivesse um Esaú para brigar com ele, talvez não seria mais fácil? Não. Porque onde é que Deus forma as coisas, é o melhor ambiente para elas ser formada. É por isso que você não vai ver na terra algumas coisas que é formada em um lugar conseguir se manter em outro lugar. Porque para cada lugar e para cada ambiente, Deus forma uma coisa. Aí Deus diz para Jacó: eu te formei, ou seja, eu te criei para esse propósito. Só que eu não te formei simplesmente por formar. Eu te gerei. Então vamos lá. Quando Deus cria as coisas na terra, Deus formou as coisas. Quando você foi formado no seu núcleo familiar, Deus trabalhou com características diferentes, projetos diferentes. E aí está a ideia de formar. Deus formou Israel e Deus aqui trabalhou de forma diferenciada nesse processo de formação. Ou seja, Deus gerou para um propósito, formou não para ficar estático. Deus formou para um propósito e gerou, trouxe a existência para uma outra realidade. Quem olhava para mim no passado dizia assim: olha, esse aí o pastor José e a missionária Dona Eva perdeu para o mundo, porque o mundo olhava processo formação, droga, prostituição, imoralidade. Aí Deus do céu no trono dizia assim: não, eu também gerei ele para ser um pregador, para ser um porta-voz, para ser um homem de Deus. Quando chegar o tempo da geração acontecer, eu vou transformar ele, e aí todos vão ver a forma que eu dei para ele nessa terra. Deus está dizendo a você: você não nasceu na família errada, você não tem o sobrenome errado, você não tem o pai errado, você não tem a mãe errada. É porque ainda não chegou o tempo de você ser gerado, mas quando você for ser gerado e ser transformado para esse processo, aí você vai descobrir que Deus não errou. Olha só, estou pregando em uma cidade por nome Agronômica, há uns 2 anos atrás. Igrejinha de madeira, sim, pastor, obra missionária, 25 quilômetros para dentro do mato. A igreja era tão grande que você estendia a mão, encostava na cabeça da pessoa que estava no primeiro banco. Eu estou pregando, Deus diz assim: diz a alguém aqui que eu estou gerando algo novo na vida dela. Eu disse: Deus, mas isso aí todo mundo diz, até cantando. Ele diz. Ele diz: ó, Deus está gerando algo novo na tua vida. E aí tinha uma mulher de quase 50 anos, ela deu um pulo, deu glória a Deus, diz assim: eu creio, eu recebo, eu tenho posse. Eu disse: não entendi o mistério. E aí Deus disse assim: diz que é um varão. Aí eu falei: ah, Jesus, agora é um varão que vai nascer. O pastor regalou um olho, a senhorinha de 50 anos entrou no manto, o esposo dela dava cada brada. Eu dizia: meu Deus, eu olhei. Aí que eu fui dar uma olhada bem pro rosto da mulher, eu falei: meu Deus, mas é uma senhora, misericórdia, Deus, aleluia. E Deus disse: crê, rapaz. Diga comigo, passaram 2 anos, e agora o menino está com 7 meses. Porque Deus tinha dito para ela, presbítero, que no tempo dele ele ia gerar um descendente na família. Deus disse a você: você é projeto de Deus, você é promessa de Deus, você é projeto de Deus nessa terra.
Aí Deus diz: sabe por que vocês não acreditam mais? É porque vocês olham para a terra, o pó, o barro, da onde eu criei vocês, e vocês sabem que terra seca não dá para trabalhar. Vocês fazem vaso, vocês fazem panela, vocês fazem utensílio que precisam de água para amassar e para trabalhar. Aí vocês olham para Israel indo para o cativeiro, vocês olham para a família desolada, o menino com cigarro, a menina indo para a balada. Você olha para o núcleo familiar e não acredita. Aí Deus está dizendo: não, esse mistério não pode ser entendido com a visão da terra. Vai chegar o meu tempo e eu vou derramar aqui do céu, aleluia, algo que vai pegar essa terra sem forma, sem graça, sem alegria, e vou modelar exatamente a minha promessa na vida dele e na vida dela. Aí Deus diz: calma, vai chegar o tempo. E é engraçado que quando chega o tempo da promessa, eu como Barrão vou dizer, eu estava assim, ó. Olha só como é que eu estava. Eu estava me preparando para ir para a noitada. Bermudinha social, cordãozão de ouro, para ir para a Night Joinvilense. Domingão. Curtia a semana toda de graça, na faixa. Aonde chegava, pá! Chegou o carioca, entra aí, camarada. Não dava nada. Aí Deus disse assim: hoje a rota é diferente. Será que nós vamos para outro lugar essa noite? Vamos para frente, vamos para Camboriú? Camboriú que nada. Parei dentro de uma bleia, diante do altar, com a cara no pó. E um senhor de 70 anos dizendo assim: eu estava orando essa madrugada e Deus me disse que tu é uma promessa para tua família. Você não é desse estado, você não nasceu aqui, mas Deus te trouxe para esse estado para transformar a tua vida e fazer você um pregador do evangelho. Aleluia. Porque quando Deus tem uma promessa na família, diabo, demônio, nada vai impedir o projeto de Deus na tua casa. Fica de pé, aleluia.